Olá, torcedor pernambucano que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Empate xoxo, empate sem gosto da seleção do Uruguai contra a Coreia do Sul, um dos jogos que ficaram devendo nesta Copa do Mundo. Nem o jogo da Dinamarca contra a Tunísia, que também foi 0-0, ficou tão devendo como essa estreia de uruguaios e sul-coreanos neste duelo que abriu, inclusive, os trabalhos do grupo H da Copa do Mundo. A partir de agora a gente traz alguns pontos desse jogo, né? E logicamente contando com sua inscrição, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo, é muito importante, comenta à vontade e, claro, compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais. O Uruguai, ele me surpreendeu de uma forma negativa, torcedor. É uma seleção que mostrou aí já uns velhos conhecidos. Só faltou mesmo na defesa o Muslera, né? Mas já sabíamos, e para quem nos acompanha aqui no canal, de que o Rocher seria o titular. Mas Godin, Jiménez, Cáceres, nomes que já estão há algum tempo sendo os titulares na defesa da seleção uruguaia, que hoje, para ser sincero, não foi testada. Uma defesa que pode apresentar num futuro próximo uma certa vulnerabilidade, mas a Coreia do Sul hoje ela foi tão ineficiente no ataque, né? Aquele chamado arame liso, né? Não arranha ninguém. Muitas foram as chegadas dos sul-coreanos, mas em finalizações para fora, em bolas, né, que foram desviadas, nada de uma finalização mais concreta do goleiro Rocher, por exemplo. Ele não fez nenhuma defesa, né, que pudesse chamar mais atenção dentro do jogo. E o Uruguai, né, na minha visão, deixou um meio de campo muito pesado. Um meio de campo com Bentancur, com Vecino, com Valverde se sacrificando praticamente sozinho, né, para tentar articular algo de mais ofensivo para a seleção uruguaia. Né, contando obviamente com a presença do Suárez, tendo o Pelistri como uma, né, de suas válvulas de escape pelos lados, né, o Darwin Núñez jogando um pouco mais deslocado também para os lados, diferentemente da função com a qual ele exerce com a camisa do Liverpool. Mas foi um Uruguai que não teve criatividade, faltou esse cara da criação. E isso não foi por falta de opções. O Diego Alonso tinha o Arrascaeta no banco, ele optou pela entrada do De La Cruz, que também é um cara da criação, mas ele tem mais aceleração, né? É mais um velocista do que propriamente um cara, né, que possa dinamizar o jogo, né, que possa pensar algo para a seleção uruguaia, porque não adianta você ter um meio campo pesado visando a marcação, laterais nem tão, né, que nem foram tão acionados assim. Não à toa o Diego Alonso trocou, né, os seus laterais ao longo do jogo, né, coloca o Varela, né, depois ele acaba colocando o Matias Vinha, né, então ele percebeu que pelas laterais talvez seria um caminho, né, da seleção uruguaia, que isso não aconteceu. Até ocasionou aí algumas chances de perigo, né, 2 finalizações na trave, a última do próprio Fede Valverde, né, onde levou perigo à meta sul-coreana, mas muito pouco para um Uruguai que é taxado por muitos como um candidato a uma vaga às oitavas de final. A gente viu um Uruguai com problemas, um time uruguaio burocrático para chegar ao ataque, um Uruguai que até na sua própria transição ofensiva estava pecando, trocava passes de um lado para o outro, investiu também em muitos lançamentos, foi perceptível isso, né, que em alguns instantes o Godin lançava muito, o Jiménez estava lançando muito, ou buscando o Pelistri, ou buscando o Darwin Núñez, a bola não estava nem passando no meio de campo com essa troca, né, o Valverde também tentando em algumas situações ficar deslocado mais pelos lados, assim como ele atua em alguns recortes com a camisa do Real Madrid, mas acabou não surtindo efeito e todo torcedor ficou, né, com a expectativa da entrada de Jordan de Arrascaeta, mas não foi uma opção do técnico Diego Alonso. A Coreia do Sul, né, teve algumas oportunidades
com o Heung-min Son muito bem focados na marcação, duas linhas de 4 bem definidas, né? Eles, né, principalmente na reta final do jogo ali, eles perceberam que já era mais complicado, né, chegar ao gol uruguaio, né, e ficaram numa postura um pouco mais precavida, mais retida na defesa e evitaram, né, o gol uruguaio e logicamente garantiram esse ponto que para eles, né, é um ponto importante pelo grupo e por tudo que envolvem as próximas partidas da Copa do Mundo, tanto para uruguaios como também para sul-coreanos. Coreia do Sul pode ter Gana pela frente, quem sabe num jogo acessível buscar a vitória, né? Então esse empate para eles foi de uma certa forma positivo, né? Porque eles chegam, né, com um resultado de igualdade com uma seleção que para muitos seria a seleção, né, favorita ao confronto, garantiria os 3 pontos, mas a gente está vendo até aí o acúmulo de 0-0 na Copa do Mundo. Foi assim hoje, mais uma vez, e 2 partidas que acompanhamos nesta quinta-feira amarradas, né, truncadas, difíceis, né, jogos sem tantas emoções, né, sem tantas finalizações, né, e o Uruguai e Coreia do Sul protagonizou esse tipo de jogo. Jogo acanhado, morno na maioria das vezes, né, e um empate que foi justo pelo que as duas equipes deixaram de produzir em campo, né, um 0-0 que justifica bem o que foi Uruguai e Coreia, um jogo sem tanta emoção, um jogo que não passou a confiança para o torcedor uruguaio, né, de que de fato pode brigar até com tranquilidade, né, por uma vaga às oitavas, e também não passou para o torcedor da Coreia do Sul, né. Acredito que um lado uruguaio que eles estavam esperando, mas pelo menos o ponto para eles foi de uma certa forma importante, pensando no andamento, né, das rodadas desse grupo H da Copa do Mundo. Comenta à vontade, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e vem com a gente. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!